E aí galera, prazer, eu sou o William Reis e esse é o canal Rei das Máquinas. E no vídeo de hoje vamos falar sobre elas, né? Shaver da UAU, UAU Vanish e também shaver da Babyliss FX02, tá? Lembrando que essa shaver aqui está há bastante tempo no mercado e essa shaver aqui chegou aproximadamente no final de 2022, lá por outubro, né, novembro, essa máquina da UAU chegou no nosso mercado. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre pontos positivos e pontos negativos e claro, vou estar fazendo uma breve comparação entre essas máquinas aqui para vocês, tá? Pessoal, para dar aquela força, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para estar recebendo tudo que a gente faz aqui com muito carinho para vocês. E claro, deixa o likezão maroto que ajudou bastante também, tá? Pessoal, lembrando para quem quiser adquirir as máquinas, né, link vai ficar na descrição para vocês. O nosso parceiro do canal de confiança, pode ficar tranquilo que vai chegar bem rápido aí na casa de vocês, que vai ser enviado aqui de São Paulo sem perigo algum de ser tributado, tá? Agora sim, pessoal, bora para a bancada conferir essa comparação que vai ficar bem legal, tá? Vai ter teste de RPM das duas máquinas lá no final do vídeo para vocês compararem também como elas vão sair na performance, né? Bora para a bancada. Então pessoal, bora começar o nosso vídeo, passando algumas informações principais de vocês. Eu vou falar para vocês que a caixa das duas, quem vai comprar pela caixa, né, normalmente lojista vai querer essa informação, a caixa da Babyliss é muito mais bonita, tá? Muito mais apresentável, por se tratar de uma caixa já que foi feita aproximadamente, pessoal, 5 anos atrás, né? Aqui um projeto um pouco mais novo e com certeza a UAU tinha que ter caprichado um pouquinho mais nessas ilustrações daqui da caixa, claro, para chamar atenção na prateleira na hora de vender. Minha opinião, tá pessoal? Eu sei que é bem relevante, a gente tá falando da caixa, mas é legal também, faz parte de todo o conjunto ali na hora da compra. Pessoal, bora para os acessórios aqui. Babyliss, do que vem de acessório, galera? Vem um carregador e essa bolsa para transporte, que é bem legal para não vir arranhar tanto a máquina, né? E o nosso carregador já é padrão brasileiro, ponto super positivo para Babyliss. Lembrando que essa máquina já foi construída há mais ou menos uns 5 anos atrás, tá? Esse projeto não é um projeto tão novo, mas é claro que, na minha opinião, é uma das melhores máquinas, né, que a gente tem no mercado atualmente, né? Já tem a FX3, se eu não me engano. Eu vou tentar trazer para o canal também para fazer uma comparação com esse modelo aqui, tá? Lembrando que a UAU Vanish, em acessórios, vem duas escovas de limpeza, que é bem legal. Essa aqui dá até para utilizar para fazer o fade, tá? Bem interessante essa escovinha aqui. E essa aqui para limpeza das lâminas, né, galera? E o nosso carregador, infelizmente, não vem padrão brasileiro. Vocês podem comprar, imagino que essa peça como acessório, tá? Tá trocando e tá fazendo o carregamento ali, mas veio ainda no padrão americano, né? Então acho que não é tão legal. A gente tem que estar utilizando adaptador em pleno 2023, tá, galera? O padrão brasileiro seria uma ótima opção, tá? Então ambas as máquinas possuem acessório, mas eu não vou dar ponto para nenhuma porque aqui é muito pouco acessório, né? Realmente não faltou, na minha opinião, uma escovinha para limpeza na Babyliss aqui, talvez seja a minha máquina. Deixa no comentário se a de vocês veio também, tá? Mas a UAU ela vem mais acessório, mas também não vem com padrão brasileiro, tá? Então eu queria deixar relatado para vocês, na minha opinião, ponto para nenhuma no quesito acessórios, tá, galera? Pessoal, vamos começar falando sobre os designs da máquina. Na minha opinião, tá? A Babyliss sim é a máquina mais bonita, muito bonita. Se a gente fosse olhar assim, pô, qual que é a máquina mais bonita? Com certeza a Babyliss vai ganhar, tá? Um projeto muito mais bonito de metal, mais premium, né? Só no olhar para a máquina tu já vê que é uma construção muito superior, galera. Então, na minha opinião, design, né, à primeira vista, eu acho que a Babyliss leva, tá? Leitor, bota aí um pontinho para Babyliss. Só que tem esse ponto que eu queria passar para vocês. Ela marca muito, galera, tá? Marca muito a mão aqui, ó, a pegada. Às vezes a gente larga na esteirinha aqui, já marca tudo também. Então, ela tem que estar sempre bem limpinha para estar aquele design bonito, realmente, para estar chamando atenção na bancada. Sempre um paninho com álcool para deixar ela mais acabada, tá? A UAU, na minha opinião, não é uma máquina feia, uma máquina que eu achei legal, bonita, tá? Construção legal, estilo da UAU aqui na tampinha, né? O UAU Vanish aqui na parte inferior da máquina, ligada, ela fica muito legal também. O display aqui azul, tá? Bem interessante. A Babyliss fica só, acho, na parte inferior, se não me engano, tá, galera? Na verdade, não, é só um LED para carregamento, tá? Então, realmente é só um indicativo. A UAU não, tem um display aqui na parte da frente. Então, até ligada, a UAU é bonitinha, tá? É uma máquina legal. Combina os detalhes dourados da escrita com o detalhe dourado da lâmina, então é um conjunto de si, mas não é realmente na hora que a gente bate o olho, tu vê que a Babyliss é uma máquina mais premium, mais bonita, na minha opinião, tá? Só que esse cromado incomoda, cara, ele incomoda, não sei se é porque a minha luz é em X aqui na barbearia, né? Então ela vira e mexe, tô trabalhando, a luz bate na máquina e vem certinho no meu olho,
dando uma cegueira bem chata na hora do trabalho ali, incomodando, tá? Nossas máquinas tanto dourada. Isso acontece comigo quanto com outro parceiro que trabalha aqui com a gente, tá, galera? A dele é uma TX1 da Kemei, ela é dourada e também acontece a mesma coisa, tá? Então fica esse comentário aí para vocês, que é muito importante sim, dependendo como é que tá situada a iluminação aí da barbearia de vocês, tá? Ela bate e vem no olho e incomoda bastante na hora que tá trabalhando naquela posição ali de limpeza, de fazer o navalhado, né? Tanto que a gente começa a movimentar a máquina, ela vira e mexe, pega aquela claridade no olho e me incomoda um pouquinho, tá? Esse é o ponto que eu queria passar para vocês dessas máquinas refletivas, né? Tanto dourada quanto cromada. Mas na minha opinião, sim, design, né? Vamos falar assim, design na bancada, a Babyliss, sim, ela é uma máquina mais bonita. Vamos agora falar sobre display, né? Informações para o nosso trabalho. O Babyliss não tem nada, tá, galera? Realmente é só um LED indicador para carregamento na parte inferior da máquina. E a UAU só tem um LED aqui de trabalho, que é bem legal, tá? Conforme a máquina vem descarregando a bateria, ela vem baixando esses pontinhos do LED e sim, ela está indicando a quantidade de bateria, dando mais segurança para a gente na hora do trabalho. Então, com certeza, a informação aqui de display, a UAU leva vantagem sim, tá, galera? Ponto para o UAU Editor. Pessoal, agora sim vamos falar sobre bateria. Bateria, a Babyliss dá uma surra na nossa UAU, tá? Ponto para Babyliss, editor, já bota aí por gentileza. Bateria de lítio, aqui 3 horas de uso contínuo, então bateria enorme, né? Dura muito. E aqui 100 horas de uso contínuo. Tudo errado. Correção UAU, 1 hora e 40 de uso contínuo, tá? É um uso sim, claro, é um uso ótimo, né? 1 hora e 40 dá pra usar bastante aí na barbearia. Dá pra gente trabalhar praticamente o dia inteiro com uma carga, tá? Só que a Babyliss, com certeza, ela dá 3 horas de uso contínuo. Isso é muita coisa, né? Vai dar em torno aí de 180 minutos contra né, 100 minutos da nossa UAU Vanish, né? Então, bateria com certeza ponto para Babyliss. Pessoal, agora, vamos lá. Motor, tá? Aqui a gente tem um motor que vai dar aproximadamente, vou pedir para o nosso editor deixar aí para vocês, que já saiu o review dela também, 8.200 RPM, mais ou menos, tá? No motor. Só que quando a gente bota a tela, parece que ela tem uma perca acentuada de potência, tá, galera? Mas tá com potência boa, tá? Tá com potência muito boa. Ela tá 100% carregada. Aqui 8.200 mais ou menos, então com certeza ponto para Babyliss, tá? 10.500 RPM que nosso editor vai deixar aí para vocês, tá? Correto. Ó, agora, consegui travar bem na pontinha. 10.550, 10.500. Vamos arredondar para ficar fácil a gente falar. 10.600 RPM na lâmina, tá? Então com certeza RPM a Babyliss tem muito mais, tá? Potência no motor tem muito mais também. Só que assim, na hora da prática, eu vou ser bem sincero para vocês que as duas máquinas se saem muito bem, tá? Não, aqui tem 8.200. Não senti falta de potência na hora do trabalho, não, tá? Para quem realmente gosta da marca, quer comprar a UAU, montar uma bancada toda da UAU aí na hora de trabalhar, com certeza vocês não vão sentir dificuldade alguma na hora do trabalho, tá? Esses 8.200 RPM supre muito a necessidade do nosso dia a dia na barbearia, tá, galera? Lembrando que é muito importante também, ambas as máquinas aqui, nosso parceiro do canal, Reis das Máquinas de São Paulo, tem telas disponíveis, tá? Tela e lâmina disponíveis à disposição na máquina de vocês, tanto da UAU quanto da Babyliss, tá, pessoal? Várias peças de reposição ele tem em estoque ali para dar esse suprimento e não peças que acabam danificando, né? Acabam rasgando ali conforme o tempo. Ele tem na loja dele disponível também. Vamos lá, pessoal, chave de ligar e desligar. Eu vou falar a minha opinião, é óbvio, né? Talvez não seja de vocês. Isso é muito importante vocês deixarem um comentário aí, tá? Aqui uma chave para ligar e desligar na lateral, né? Tô obrigado a tirar a tampinha, claro, né? Para utilizar. Mas para ligar e desligar tem que tirar a tampa, porque senão pega na tampinha aqui na hora de ligar e desligar, né? Ela trava certinho aqui, ó, e não tem como fazer a ligação. Então tirou a tampinha, lateral aqui, é uma posição que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Então realmente uma posição muito importante aí. A gente está acostumado, a gente pega a chave e normalmente tá com o dedão na lateral aqui para fazer a ligação. E aqui a da UAU é na frente, cara, então a gente não tá acostumado, tá? Eu vou dar a minha opinião, né? É legal também, uma chave com contato muito bom, uma chave firme que não vai ficar batendo sem querer, ó, que ela vai ligar, não, ela tem que realmente apertar um pouquinho para fazer o acionamento do motor da máquina. Só que eu não estou acostumado com esse tipo de chave, até essa posição muito embaixo aqui, tá, galera? Você pega a shaver, ela é bem aqui embaixo, ela só como tem que puxar bem para poder fazer a ligação, né? Não é o normal. E a shaver da Babyliss já é nessa lateral aqui. Na minha opinião, chave de ligar e desligar o ponto é para Babyliss, tá? Mas claro, como eu falei para vocês, não que a chave da UAU seja ruim, é porque a gente não está acostumado na posição que ela está posicionada aqui embaixo, né? A gente está acostumado sim
Se fosse um pouco mais em cima, seria mais fácil de a gente trabalhar, porque a gente sempre trabalha com a shaver normalmente, né? Com as duas lâminas nessa posição aqui, né, galera? Tá sempre normalmente com essa posição aqui trabalhando no próprio navalhado ali, tá? Então, se fosse um pouquinho mais para cima, talvez seria um pouquinho mais fácil de ligar a máquina, tá? O que é interessante aqui, pessoal, que ambas as máquinas, tá? Tanto a da UAU, a UAU Finale, ela mudou o processo de trabalho da UAU, a UAU Vanish mudou pela da UAU Finale, tá? A UAU Finale, as duas lâminas trabalhando junto, então ela vibra muito na mão, tá? A máquina aqui sim vibra muito na mão, a UAU Finale, e essa daqui não, ela trabalha alternando as lâminas, tá, galera? Ó, uma para cada lado, então ela sim se comporta muito bem na hora do nosso trabalho ali, sem vibrar muito na mão, tá? E a Babyliss, mesmo esquema, tá? Uma lâmina para cada lado, ó. Uma lâmina para cada lado, mas realmente, cara, em quesito de ruído, né, e vibração na mão, ponto para Babyliss, tá? Olha só. Por mais que tenha mais potência, é um conjunto mais balanceado, tá? Aqui tu sente que ela vibra mais, tá? Parece até mais potência, né, galera? Por incrível que pareça, a UAU, né, Vanish, ela faz mais ruído sem lâmina do que com a própria lâmina, tá? Eu acho que o cabeçote aqui ajuda na hora de não dissipar esse ruído, tá? Isso é bem interessante também. Ó. E a Babyliss praticamente não faz ruído, né? E tendo aí aproximadamente 2.300 RPM a mais, tá? Então, com certeza, ponto para o Babyliss. O que eu queria passar para vocês é que ambas as máquinas, tá? Tem um tipo de lâmina aqui que ela é tipo uma espazinha, né, galera? Igual a lâmina da Endes também, que ela é para cima. Ela trabalha como se fosse esmagando os fios, mais ou menos, né? Não é igual a lâmina da nossa Pop Barbers e da Kemei TX1, ela é corte laterais, né? Então ela tem um corte um pouco mais macio enquanto são mais novas, né? Mas eu canso de falar para vocês que essas lâminas aparentam durar mais tempo, tá? As lâminas desse modelinho aqui, que são para cima, né? Só que quando a gente está com a lâmina nova, daquela que tem cortes laterais igual o TX1 e Pop Barbers, ela tem um corte com certeza bem mais macio quando estão nova, tá? E assim, pessoal, ambas as lâminas tiveram um corte super macio, né? Como vocês podem conferir aí no teste prático que foi feito no review, o editor vai deixar um trechinho para vocês. E assim, pessoal, na hora da prática, tá? A UAU Vanish, ela saiu bem, tá, cara? Por mais que ela tenha 2.300 RPM a menos do que a nossa Babyliss, ela cortou muito bem na primeira passada mesmo, tá? Realmente na primeira passada ela já foi limpando bem, já foi tirando quase aí 100% do cabelo na primeira passada, a gente testando, claro, em degradê navalhado, né? Pra gente ter aquela percepção ali de como ela tira, o cabelo também era um cabelo um pouco mais grossinho, então ela saiu muito bem sim, a nossa UAU Vanish, tá? E aqui a nossa Babyliss 02, FX, né, 02, se comportou muito bem, cara, ela tem muita força na hora de fazer a limpeza ali. É uma das shaves que mais me surpreendeu na hora do trabalho, tá? Eu achei que ela era boa, mas não seria tão boa assim, por se tratar desse tipo de lâmina um pouco mais convencional, essas pazinhas retas como eu mostrei pra vocês, né, galera? Mas ela cortou demais, cara, limpou demais. E eu tenho diversos relatos de nossos parceiros que todo mundo fala que é a melhor shaver no mercado atualmente, né? É claro que eu não testei a F3 ainda, né, galera? A FX 03, da FX3, vou trazer pro nosso canal também, pra gente poder estar comparando e eu ter essa informação com dados, né, em números para passar para vocês também se realmente é melhor do que a nossa 02. Mas é claro que é uma máquina que corta muito, cara, realmente saiu muito bem nos testes práticos também, limpou muito e agiliza muito a máquina com bastante potência, porque tu passa menos vezes, né, galera? Então tu acelera o teu processo, diminui o teu tempo de corte ali, isso é muito importante também, né? Então com certeza a Babyliss nesse quesito aí de agilizar no corte, né, ela é um pouco melhor, porque ela tem mais potência. Por mais que tu não note tanto na prática, né, ela com certeza esses 2.300 RPM a mais vai te agilizar na hora do trabalho, sim, né? Então, na minha opinião, tempo de corte e performance no geral, a Babyliss leva um pouquinho de vantagem, sim, tá, galera? Agora vamos falar sobre pegada da máquina, né? Aquela pegada para trabalho, conforto, leveza. Na minha opinião, é uma máquina mais confortável, mais ergonômica, né, com peso bem mais interessante. Claro, é uma máquina de plástico, né, galera? Então, com certeza vai ser muito interessante na hora do trabalho. Então, com certeza a ergonomia, ponto para a nossa UAU Vanish aqui, tá? A Babyliss, cara, é uma máquina bonita, mas é uma máquina pesada, galera. Só essa tampa aqui realmente deve ter em torno de umas 80 gramas, tá? Então, realmente, tu sente que é uma máquina pesada na hora do trabalho. É uma pegada boa, por mais que seja uma máquina refletiva em metal, tá? Uma pegada que ela não é tão lisa, não. Uma pegada confortável na hora de trabalhar, mas com certeza a Vanish, no quesito peso, né, e pegada ali para trabalho, ela é melhor do que a Babyliss, sim, tá? Pessoal, vamos falar sobre o preço da máquina, que é muito importante também, tá? A UAU Vanish
R$700, tá? R$699. E claro que um projeto um pouco mais antigo vai ser mais barato, né, galera? A gente tá falando de uma máquina de R$600, 609 contra R$700 aqui na DeWalt Vanish, né? Então, com certeza, no quesito preço, né, a nossa Babyliss leva vantagem também, tá? Então, pessoal, na minha opinião, tá? Melhores máquinas para trabalho, por mais que essa máquina seja mais ergonômica, mais leve, eu ainda ficaria com a Babyliss, tá? Essa parte aqui da laminação pode ser que seja da minha barbearia, né? A laminação em X, ela pega na máquina e pega diretamente no olho. Quem tem Babyliss que puder deixar essa informação vai ajudar também bastante, né, galera? Mas eu queria deixar isso aí frisado para vocês. Mas no geral, com certeza eu ficaria com a Babyliss, tá? Por se tratar de R$100 mais barato aqui, o equipamento é um pouco mais caro, né? Talvez baixe um pouco o preço um pouquinho para frente, né? E aqui é uma máquina que a gente tem aproximadamente 5 anos no mercado. Um excelente projeto, né? Porque é uma máquina antiga que lá é ruim, tá, galera? Minha opinião, uma das melhores shavers. É a melhor shaver que eu já usei até hoje, tá? Vou ser bem sincero para vocês, no quesito corte, na hora que tu bota para cortar, com certeza a Babyliss é a melhor, né? Chegando a F3, FX03, né? Eu vou estar passando para vocês se realmente ela é melhor, se comportou melhor do que a nossa 02 aqui, tá? Pessoal, não dá muito para comparar em preço, porque como essa é uma máquina um pouco melhor na minha opinião, né? Só que vocês têm que levar em consideração o ponto a ponto que eu passei no vídeo para vocês. Talvez o que é melhor para mim não seja melhor para vocês, né, galera? Isso é muito importante também, vocês se situarem ali na hora da decisão de vocês de qual máquina comprar, tá? Eu ainda ficaria com a Babyliss, mais potência, mais barata, né? E eu acho também que ela é mais bonita na bancada, só que tem que estar sempre muito limpinha, né? Porque marca bastante, como vocês podem ver, tá? E essa proteção em metal por fora, se vocês virem deixar a máquina cair, protege um pouquinho mais sim, tá? Fica a máquina toda em plástico. Para quem é fã da DeWalt, quer comprar o DeWalt Vanish porque gosta da marca, galera, podem comprar porque é uma máquina muito boa sim, tá? Uma máquina que não vai deixar vocês na mão, não. É uma máquina muito legal. O nosso parceiro do canal tem a lâmina e também tem a tela de reposição para esse modelo de máquina aqui, que é muito importante na hora de a gente comprar uma máquina, né? Se vai ter tela de reposição ou não, porque é o que mais gasta. Tanto da Babyliss ele também tem tela de reposição, né? Então podem ficar tranquilo que vai ter essas peças de reposição e fácil para vocês. Então, ponto final, sem sombra de dúvida, eu ficaria com a Babyliss. Minha opinião, né, galera? Deixa a opinião de vocês aí, qual que vocês preferem. Deixa no comentário realmente qual que vocês realmente comprariam, né? Com essa diferença de preço, eu ficaria com a Babyliss. E qual realmente é a opinião de vocês. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Não esquece para dar aquela força, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal, que é muito importante também. Claro, ative o sininho para estar recebendo tudo que a gente faz com muito carinho aqui para vocês, tá? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui!